Nessa aula vamos explicar produto vetorial. Produto vetorial a maneira mais simples de explicar, o primeiro exemplo vai ser assim. Dado dois vetores, um vetor A e um vetor B, existindo um ângulo entre eles, por exemplo, o ângulo θ, o produto vetorial A, produto vetorial B, é dado simplesmente por quê? Pelo tamanho do vetor A, o módulo do vetor A, módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o seno do ângulo entre eles, aqui seno de θ, quando estão no mesmo plano. Quando eles não estão no mesmo plano, por exemplo, caso o vetor A, é importante colocar que o resultado do produto vetorial entre dois vetores A e B é também um vetor normal ao plano formado determinado pelos vetores A e B. E, além disso, o produto vetorial tem uma sequência para ser feita. Se o produto é entre A vetorial B nessa ordem, você vai usar a regra da mão direita e o vetor ele vai estar entrando, o resultado está entrando no monitor, entrando para dentro do monitor, entrando para dentro da tela do celular, se você estiver olhando para o celular. Então ele dá um produto para dentro assim, tá bom? E o módulo desse vetor é módulo de A vezes módulo de B. Esse é o tamanho dele. E ele está entrando no monitor, usando a regra da mão direita. Caso fosse B vetorial A, como é que seria? Os mesmos vetores A e vetor B. Agora, se você fizesse B vetorial A, o vetor B vetorial A, isso vai resultar também em módulo de A, módulo de B, seno de θ, porém, você vai usar a regra da mão direita, B vetorial A, você vai de B para A. Usando a regra da mão direita, você vai colocar o quê? Seus dedos da mão aqui, seus dedos da mão, seu dedão está apontando para fora, aqui estão as linhas da sua mão, aqui está a unha para fora aqui. E quando os dedos da mão dobram de B em direção a A, o seu dedão está saindo do monitor, tá bom? Então vai ser para cá o sentido o resultado de B vetorial A está nessa direção aqui. Então vai ter módulo B vetorial A. Se a normal está para dentro, aqui vai ser para fora, saindo da tela, tá bom? Então eu posso até colocar aqui, se a normal, está para dentro, se aqui é a normal está para dentro do monitor, entrando no monitor, aqui vai dar um sentido oposto, tá bom? B vetorial A, então, vai ser o que? Vai ser menos o contrário de A vetorial B, tá bom? Então vai ser
Vou colocar até o sinal de negativo aqui, a direção de A normal. Isso daqui é um versor, tá bom? Um versor que indica a direção furando o monitor, usando a regra da mão direita. Vetor A seja escrito como, caso o vetor A seja, por exemplo, ele tem uma coordenada, ele seja formado por, ele tem uma composição, né? Uma parte em x mais uma parte em y mais, então olha só, vamos fazer assim, como que é esse vetor? Aqui temos a direção x, aqui a direção y, vou fazer com cores para ficar melhor. Aqui a direção x, aqui nós temos a direção y e a direção z. Vou fazer assim, mais bonito ainda, desenhar, né? Aqui. Aqui, direção AX. Vamos supor que então o vetor ele tem uma parte em x, né? Que é um AX. Ele é formado por soma de 3 vetores, né? Um em cada coordenada. Aqui a direção AY. Põe aqui um ângulo de 90 graus, tá bom? E a direção AZ aqui. AZ. Vem com 90 graus aqui, ó. Aqui, no alto. Então o vetor ele é formado por uma parte em AX, né? Mais uma outra em AY. Então aqui tem uma parte em AY na direção AY, aqui na direção AX e aqui na direção AZ. Então amplitude na direção Z, na direção AZ. Então o que acontece? Porque no vetor assim, ó, tem uma parte em AZ e uma parte em AY. Uma parte aqui em AY. Ao somar essas três partes, né? Vamos lá. Ao verificar esse vetor, a gente verifica que ele fica por aqui, né? Ele vem até aqui, cruza aqui com essa parte, né? A sombra dele está aqui embaixo, mas tem uma parte ainda que sobe, né? Na direção Y, tem uma parte para cá ainda. Então esse vetor, o A, ele é na verdade o que? Ele é esse vetor aqui, ó. Ele vem daqui até aqui, ó. Ele é tridimensional. Então até esse aqui é o vetor A. Vou até trocar a cor dele aqui. Esse é o vetor A. Ele pode ser representado com a soma de 3 vetores. Um na direção X aqui, um na direção Y, aqui em vermelho, e um na Z. Somando os 3, deu esse vetor aqui. A gente pode achar um outro vetor B. Que é a mesma história. Então o produto vetorial entre dois vetores A e B, né, vai ser representado, pode ser feita como, né? Então dado o vetor B, vamos fazer um vetor B aqui. Um vetor B aqui. Vou fazer de outra cor esse B.
desenhar aqui, ó, um vetor B, um azul, esse laranja aqui, um vetor B, também pode ser por um vetor, vou fazer aqui na coordenada X a mesma cor, um B na direção AX, então pode ter um outro vetor B por aqui na direção X, sei lá, um B por aqui, né, um B na direção AX, mais um na direção Y, vamos fazer por aqui assim, um B na direção, né, vamos fazer aqui mais um B na X, né, acho melhor fazer um outro sistema, né, vai ficar muito poluído o desenho, então vamos lá, né, por um outro B por aqui, na direção AX, né, só para não ficar muito poluído o desenho, mais uma parte em AY, então está aqui 90 graus, uma parte aqui, o B na direção Y, né, um Bzinho, um BY na direção AY, né, tem tamanho B, né, esse na direção de AY, aqui na direção B na direção, né, de AX aqui, e desenhar aqui, só vou tomar muito cuidado com a notação para não ficar ruim a notação, né, aqui é uma dimensão BX aqui, ó, um BX aqui, tem tamanho BX, aqui um tamanho BY e um tamanho BZ, um tamanho aqui, algum tamanho BZ. Aí isso aqui vai gerar, né, as projeções, né, uma coisa por aqui, essa outra projeção aqui, e sobe ainda alguma coisa aqui, né, para bater. Então um vetor B, vou fazer uma cor aqui, um azul, né, um vetor B pode ser esse aqui, ó, representado como um B tamanho BX na direção X, né, mais um tamanho, né, um módulo BY na direção AY, mais um módulo BZ na direção AZ. Para você fazer o produto vetorial desses dois vetores, primeiro eu vou explicar o que você vai fazer. Você vai, vamos lá, copia esse, dado vetor A, dado vetor B, B aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer como se fosse um determinante de matriz. Então você vai fazer assim, o produto vetorial do vetor A pelo vetor B você vai fazer assim. Escreve aqui, vou fazer com as cores para ficar legal. Você vai fazer primeiro assim, escreve a direção AX, direção AY, direção AY e direção AZ.
AZ. Mas em outro vídeo eu vou explicar por que esse método é assim. Não é difícil de entender. Parece mágico, mas não é difícil de entender. Aqui você vai pôr um módulo do vetor na direção x, né, a componente em x. Você vai pôr aqui a componente do vetor b, aproveitar a cor do vetor b em x. Você vai pôr aqui o tamanho do vetor a em y, do b em y e do desenhar aqui do a na direção z e b na direção z. Aí você vai fazer simplesmente o determinante. Como que é o determinante disso? O determinante disso você vai fazer assim. Como eu vou rabiscar, Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai fazer assim. Bom, determinante. Desenhar alguma coisa na direção AX. Então a parte AX é aqui. Na parte do AX você vai fazer assim. Bom, o AX ele está aqui, ó. Então você vai jogar fora a linha, a coluna, sobrou somente quem? Esses dois aqui. Você vai fazer o quê? Multiplica esse vezes esse, menos esse vezes esse. Eu já vou explicar por que essa regra funciona. Vamos lá então, você vai fazer AY BZ menos AZBY, aqui AZBY. AZBY mais, agora vamos fazer a componente Y, faz aqui, ó, desenhar, vamos lá, parte AY, né? Então vamos lá, vamos jogar fora aqui, jogar fora esses dois riscos, né? E vamos lá. Então vai ser esse vezes esse menos esse vezes esse, mas tenham cuidado, tem que inverter o sinal, tá bom? Vai fazer quem? Então vai ser desenhar aqui, ou você põe um menos na frente, ou você faz direto, assim, AZ BX menos, agora AXBY, desenhar AXBZ. Por quê? Quando você faz determinante, você vai fazer o determinante da primeira matriz, que é esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos o determinante da segunda matriz, que seria quem? Vamos lá, para a x, né? O determinante de a, esse vezes esse, menos esse vezes esse, na direção x. Na direção y, você vai fazer o quê? Menos AXBZ, menos AZBX. Mas como você pôs o menos na frente de todo mundo, se você, alguns livros já fazem tudo com mais, e daí inverte já. Então vai ficar como? Menos, já com esse menos entra, esse aqui troca para mais, né? Então fica menos AXBZ e aqui mais AZBX. Mas dá para entender também tudo, daqui a pouquinho eu vou explicar de onde vem isso aqui. E finalmente na parte AZ, você vai fazer o quê? AXBY AXBY
né? Você vai fazer isso vezes isso menos isso vezes isso. AX BY menos AYBX. AY desenhar BX. Isso na direção a Z. Aí você trocando pelos números funciona. Agora eu vou explicar por que essa regra funciona. Ctrl C, duplicar. Tudo isso aqui é o seguinte. Na verdade, acho que o jeito mais fácil de entender isso é o seguinte. Um vetor, ou multiplicação de vetor, acho que o mais fácil de entender, na minha opinião, é assim. Na verdade, os vetores, você só multiplica vetores que são perpendiculares. Essa é a primeira ideia. Só vetores que são perpendiculares entre si. Então, esse aqui tem um vetor A multiplicado por um vetor B multiplicado por um vetor B, por exemplo. O vetor A, aqui vamos supor que aqui o vetor A, melhor ainda, vamos lá, fica mais simples ainda. O vetor A está na direção aqui. O vetor A, ele está na direção X. Desenhar na direção X. Aqui. E o vetor A tem aqui, esse é o vetor A. A na direção AX. Né? O vetor A é esse aqui. E o vetor B, ele está na direção a Y. Você só multiplica vetores que são perpendiculares. Se eles não são perpendiculares, você deve achar qual é a parte perpendicular deles para multiplicar. Então o vetor A na direção X, você vai usar a regra da mão direita. Então você vai imaginar sua mão direita. Então vou desenhar uma mão direita aqui. Vamos ver se consigo. Faz aqui o dedo. Fazer, né? Fazer os dedos aqui. Os dedos. Ficou mais ou menos bem estranho. Mas a unha está para fora aqui. Ó. A unha está aqui fora. Né? O dedão para cima. Está aqui, ó. E a palma da mão aqui, você consegue ver as linhas da linha da vida aqui. Quando você dobra os dedos, né? Então se você fizer assim, um vetor A, se aqui tem o vetor A aqui, desenhar. Esse vetor A está aqui na palma da mão. Você vai buscar por um vetor B. Quando você dobra os dedos, o vetor B está, por exemplo, saindo do papel. Está saindo do papel para cá. Ó. Saindo do papel. Quando você faz o vetor A, um vetor A aqui, vamos explicar, esse aqui é um vetor A. Para explicar a regra da mão direita. Se aqui tem um vetor A e aqui tem um vetor B, o vetor A está na direção dos 4 dedos da mão, exceto o polegar. E o vetor B está na direção dos dedos, quando os dedos são dobrados, saindo aqui do monitor, o dedão aponta para a direção do produto vetorial. Então A vetorial B dá algo aqui para cima. Dá aqui para cima. Tá bom? Sempre assim, é só isso. E o que acontece? Se dois vetores têm a mesma direção ou o mesmo sentido, o produto vetorial de um vetor A, né, de alguém que tem uma direção
x apenas para um outro vetor na mesma direção, isso vai dar 0. Então, se o vetor A está aqui e o vetor B está aqui, os dois apontam para a mesma direção, o produto vetorial deles, desse A vetorial B aqui, vai dar um vetor 0. Se eles não são perpendiculares, se eles não são não apontam para a mesma direção, se eles não estão na mesma direção, aí eles não é 0, exceto que um deles seja um 0, né? Não é 0. Então essa é a regra da mão direita. Então, vamos lá, agora outra parte. Então, quando você... Vamos ver quando eu consigo mostrar aqui. Aqui, vou desenhar as 3 direções. Logo você vai ter que usar a sua imaginação para enxergar a mão direita. Então, olha só, vou mostrar aqui a direção para cá, a direção X, colada no monitor. A direção Y furando o monitor lá para dentro. Está furando o monitor. Então aqui tem a direção A. Aqui nós estamos com a direção AY. Aqui nós temos a direção AX. 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 E aqui a direção para cima, a direção AZ. Agora você vai ter que fazer um esforço mental de imaginar a sua mão direita. Quando você multiplica algo na direção X por algo na direção Y, né? Algo na direção Y, olha a tua mão direita aqui, olha, vamos desenhar a mão direita aqui, a tua mão direita está aqui, o dedinho, anelar, dedo meio, indicador, dedão, as unhas aqui, a unha está aqui, unha vermelha, tudo unha aqui, unha aqui, unha aqui. Você dobra a mão, dobrou a tua mão. Então você está fazendo, os dedos estão apontando para X, esses dedos estão apontando para X. Quando você dobra os dedos, eles vão começar a apontar para Y. Então, algo na direção X, multiplicado com algo com outro vetor na direção Y, vai dar o quê? Algo na direção Z. Tá bom? Põe sinal positivo aqui. Agora eu vou fazer um outro exercício. Se a tua mão direita está na direção Y, a tua palma da mão está para cima, vamos ver. Está para cima a tua palma da mão? Então vou fazer aqui. Tua palma da mão está aqui, ó, para cima. 1, 2, 3, 4. Dedão aqui. E agora a tua palma da mão está para cima. Quando eles... Então você está fazendo aqui a Y vezes a Z. Não ficou bom. Tua palma da mão agora está deitada aqui, ó. Agora é o segundo exercício. Se tua palma da mão está deitada e os seus dedos indicando, imagina a sua mão aqui, ó. Tá aqui e teu dedão tá aqui, ó. Palma da mão tá aqui, ó. Linha da vida tá aqui. Quando teus dedos dobram para cima, você está fazendo, a tua palma da mão está indicando que está na direção AY. E quando eles dobram para cima, vão na direção de AZ. O teu dedão aponta para quem? Para X. Então o que acontece? Imagina essa palma da mão, os dedos esticados aqui, exceto o dedão. O dedão está apontando para onde? Para X. Então AY, aqui fazer melhor esse AY. O AY na direção AY aqui, ó. AY, produto vetorial AZ, vai dar algo, AY, produto vetorial AZ, vai dar na direção
de, vamos lá, AY, produto vetorial AZ, vai dar algo na direção de X. Então, ó, o sentido obedece, ó, y vetorial Z dá X. Agora imagina o contrário. Tua palma teus dedos estão esticados para cá, dobrando na direção de Y. Então Z. Agora, vamos fazer Z em relação a X. Teus dedos estão indicados em Z. Dobrando, teus dedos estão apontando para Z, exceto o dedão. Dobrando para X. Teu dedão está para onde? Está furando o monitor. Ao furar o monitor, vai em direção a Y. Então, algo na direção Z multiplicado por algo na direção X vai dar na direção Y, o resultado na direção Y. E o contrário, quando você faz agora Y, produto vetorial a Z, quer dizer que seus dedos estão na direção de Y, imagina a sua mão, pode pôr a mão esticada aí, teus dedos na direção de AY, dobrando em direção a Z. Onde é que está apontando o seu dedão? Teu dedão está apontando para X. Então, Y, produto vetorial Z, vai dar algo na direção de, vamos lá, AY, produto vetorial Z, vai dar algo na direção de X, positivo. Agora, se você faz o caminho contrário, se você fizer AX, produto vetorial AZ, como é que você vai fazer? AX, produto vetorial Z, teus dedos vão apontar para onde? Para fora do monitor, saindo do monitor. Então, ó, X, produto vetorial Z, X, produto vetorial Z, teus dedos estão para fora, estão para nessa direção. Quando eles dobram para cá, para a direção de Z, teu dedão está aqui para fora, apontando para o seu rosto, para fora do monitor. Então, dando para Z. Então, vai ser sinal. Quando você vai andar no sentido anti-horário, aqui, ó, nesse círculo, X, Z, vai dar algo menos na direção Y. Então, todo esse produto vetorial, essa determinante, vai mostrar justamente Y. Justamente isso. Quando você anda no sentido horário, quando você multiplica a componente do vetor de X com outro componente na direção de Y, vai dar algo positivo na direção de Z, considerando que você está considerando apenas o módulo do vetor dessa componente sem sinal. Porque a direção já dá a informação do sentido, né? Onde ele está, para onde ele está apontando. Então vamos ver aqui o que aconteceu quando você fez o determinante. Y vezes Z, olha só. Y vezes Z é positivo, então ficou positivo aqui. Agora, quando apareceu Z vezes Y ficou no sentido oposto, por isso ficou com sinal negativo, considerando que aqui sempre é sinal positivo. Né? As letras AY, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ são todos positivos, só tem um módulo sem sinal. Quando você anda no sentido horário, você percebe que você não precisa alterar o sinal. Então olha só, Y com Z, YZ, positivo, então não precisou. Agora, quando você multiplica a componente Z pela componente Y, né, é como se você estivesse multiplicando outros vetores, né? Z com Y, ó, andou no sentido contrário, então tem que colocar sinal negativo. Z com X ficou positivo, E X com Z, opa, foi no sentido contrário, por isso ficou negativo. E finalmente X com Y, positivo. E a parte Y com X, negativo. Então é isso, tá? É assim que você entende de onde vem essa regra. Você está decompondo o vetor A em 3 vetores e fazendo a multiplicação de cada um dos pares, de cada combinação possível, tá? Uma outra maneira de você fazer isso é você fazer o quê? Você pode também entender que você pode fazer uma distributiva. Ao fazer a distributiva, vai acontecer o quê? Você tem um AX vezes um vetor A, produto vetorial B. Isso vai resultar no quê? É um
é o vetor AX vezes a componente X do A na direção AX. Mais, vou fazer melhor essa distributiva. O A vetorial B seria o quê? Seria a componente AX na direção AX mais, vamos lá, a componente BX na direção A, BY, não, AY na direção de Y mais a parte de Z na direção AZ. Tudo isso, né? Vezes o que? Agora a parte do B, desenhar. Ao fazer a distributiva, vamos lá. BX na direção AX mais BY na direção AY mais a parte do Z, BZ na direção AZ. A gente vai usar a seguinte propriedade, de novo, né? O que a gente vai fazer? X, produto vetorial, algo em Y, vai dar algo em Z. Tudo com sinal positivo, sentido contrário fica negativo. Então vamos fazer a distributiva. E, mesma direção, X, vetorial X, né, vai dar nulo. Y, né, mesma direção, mesmo sentido, dá nulo. Tá bom? Só isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Então esse aqui vai gerar o que? Então olha só, AX vezes BX, como os dois estão com a X, vai dar 0. Então você não vai escrever ela, escreve a próxima. Então vai dar AX com B. Então faz a segunda, AX BY. Então vai dar AX com BY. AX, desenhar BY. E X com Y dá algo na direção de Z. Vou desenhar então na direção de vamos lá, na direção de Z. Vamos pegar aqui. Para evitar erro de atenção. Aqui, uma colinha do outro jeito, para não evitar erro. Então vai dar AXBY na direção de Z. Então olha só, AXBY na direção de Z. Tá certo? Então fizemos o primeiro. Essa parte. Bacana. Agora vamos fazer o AX vezes BZ. Então vai dar X com Z, vai dar Y. Então olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a distributiva e conferindo aqui as partes estão aqui. Então ó, AX com BZ, então vai dar X com Z dá menos Y. Então vai dar AXBY, vamos lá, desenhar. Agora AX, desenhar aqui, AX com BZ vai dar o que? Mais, desenhar AX com BZ, X com Z dá menos Y. Então na direção desenhar
na direção de AY, né? Só que com sinal negativo. Com sinal negativo. Porque a gente andou no sentido anti-horário. Aí o que vai acontecer? A parte AY está com quem? AXBZ. Ó, AXBZ aqui com sinal negativo, ó. Então essa parte tá feita. Tá feita. Agora vamos fazer o que? AY, não são tantos que faltam. AY, vamos lá, desenhar. Vamos fazer agora essa com essa. Y com X. Então vai dar o que? Y com X vai dar negativo. Então vamos lá, vai dar menos AY com BX, desenhar BX, e Y com X dá na direção de Z, desenhar na direção de Z, AZ. Então, olha a direção de Z, nós temos um menos AYBX, que é esse aqui, ó, na direção de Z. Então, esse aqui está feito. Eu acho que já é suficiente a explicação, você pode continuar. Bom, vamos fazer agora. Faltam agora... O que aconteceu? Faltam agora 1, 2, 3, 4. Falta agora fazer o AY com BY vai dar 0. E então vamos fazer agora esse AY com BZ, porque AY com AY vai dar 0. Então vamos lá, desenhar Y com Z dá X. Então vamos lá, mais AYBZ, AYBZ, Y com Z dá algo na direção de X, na direção de AX. Então olha só a direção de X, mais AYBZ na direção de X. Então esse aqui está feito. Agora falta a parte do Z, falta fazer mais 2. Dá para tentar fazer até de cabeça, né? Vamos lá. O AZ, vamos fazer agora com esse amarelinho aqui. AZ. Vamos lá então. Z com X, esse Z com X dá na direção de Y. Então vamos lá, mais Z com X. Desenhar aqui. AZBX, desenhar AZBX. Z com X dá na direção de Y. Desenhar na direção de Y. AY. Então olha só, na direção de Y tem aqui o mais AZBX, está aqui. Então isso foi feito. E finalmente, vamos lá, falta o AZBY, porque AZBZ não adianta fazer, vai dar 0. Então agora o último, AZBY. Então aqui vai dar 1. Vamos lá. Z com Y dá na direção negativa, dá menos X. Então é esse aqui, ó, AZBY negativo na direção de X. Então vamos lá, menos, desenhar, vamos lá, o AZ BY na direção de X, na direção de X, AX. Então assim você acabou entendendo de onde veio, por que o determinante aqui funciona, tá bom?
Para resolver fechar o vídeo, né? Vamos continuar, já que está grande mesmo o vídeo. Nós vamos abrir o Octave. E vamos fazer no Octave um exercício. Então vamos lá, abrir o Octave. Cria um novo exercício. Vamos criar aqui um exercício. Então você vai falar aqui. O vetor A é igual ao que? Abre colchete. 2 menos 3, 1. Quer dizer que ele é o que? 2 na direção x, menos 3 na direção y, 1 na direção z. O vetor B é igual ao que? Menos 4 na direção x, menos 2 na direção y, 5 na direção z. Para você achar a resposta do produto vetorial, você escreve cross A, vírgula B, o nome dos vetores. E, vamos lá, vem para cá, janela, exibir, janela de comandos, exibir, janela de comandos, está aqui, janela de comandos está aqui. Esquece. Aperta F5. Ele vai pedir para gravar em algum lugar. Põe lá em C2.temp. Porque é tão pequeno o programa, nem precisa, né? Cross, vamos lá. Põe trocar. O produto vetorial deu menos 13. Aqui não precisamos ampliar. Deu aqui, ó, menos 13 na direção x, menos 14 na y, menos 16 na z. Tá bom? Esse é o produto vetorial. Tá? O que foi feito? Foi feito o quê? Ao escrever aqui, então, vamos lá. Então vamos lá. Aqui ficou como? Né? Se aqui se o AX é 2, desenhar. Se AX é igual a 2. Se AY é igual a menos 3. Se AZ né? Vou fazer, fizemos colorido até agora, né? Desenhar. AY é igual a menos 3. Se o desenhar o AZ é igual a 1, e aqui, se o BZ é igual a 5, se o AY desenhar, vamos lá, o BY é igual a menos 2 e o AX desenhar é menos 4, BX é menos 4, ao substituir esses valores aqui, você vai chegar nesse resultado. Vamos lá fazer. Chegamos até aqui. Vamos lá então. O que a gente pode fazer? Ah, já sei. Deixa menorzinho. Vou até usar uma tecnologia aqui do novo slide. Você pode até arrastar para cá o slide inteiro. Aumenta um pouquinho. Aí você pode simplesmente substituir, desenhar. Então vamos lá, né?
Então você pode pôr aqui, ó, AX vale 2, né? Então vai fazer o quê? AY, vamos lá. Aqui, ó, vai dar então ó, AY, que é menos 3, ó, menos 3, desenhar, menos, desenhar em vermelho. Vamos substituir as fórmulas aqui. AY é menos 3, então vai dar menos 3 vezes, agora, BZ. BZ é 5 vezes 5. Menos 3 vezes 5. Menos, agora AZ, que é 1, menos AZ, que é 1, menos 1 vezes BY, que é menos 2. Desenhar aqui, menos 2. Isso tudo na direção AX. Desenhar na direção AX. Agora vamos para a parte AY. Então agora vamos lá. Está com o sinal positivo aqui, né? AZ. AZ vale quanto? 1. Então vamos lá. Desenhar 1. AZ vale 1. Vezes BX, menos 4, vezes menos 4. Mais 1 vezes menos 4. Então vai dar menos 4. E agora a outra parte. AXBZ. AX 2 menos 2 menos aqui, vamos lá, menos AX, então vamos lá, menos AX, que é menos o 2 vezes BZ, que vale 5. Desenhar 5. Fecha aqui. Então vai dar menos 2 vezes 5. Isso aqui na direção de... Desenhar na direção de AY. E finalmente, vamos lá. Desenhar. Falta a parte de AZ. AZ vai ser o quê? AXBY, desenhar, né? Não pode ter componente Z. AXBY, então vai dar 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 2, menos AYBX, né? Aqui, ó. AYBX. AYBX. AY é menos 3. Menos 3 vezes BX, que é o 2. Desenhar 2. Fechou. Tudo isso na direção de AZ. Então isso aqui vai resultar no quê? Né? Menos 3 vezes 5 menos 1 vezes menos 2. Então vai dar menos 15 mais 2. 15 mais 2, menos 13. Então vai dar, essa parte aqui vai dar
menos 13 na direção AX. Essa parte vai dar aqui 1 vezes menos 4. Dá menos 4. Menos 4, menos 10, menos 14. Menos 14 na direção AY. Menos 14 na direção AY, que foi essa conta aqui. E finalmente na direção de Z, 2 vezes menos 2, menos 3 vezes 2. Então vai dar menos 4 mais 6. Menos 4 menos 4 menos aqui 3 vezes, aqui é menos 3 aqui, né? Menos 3, vamos ver, a Z, a Y, que é menos 3, vezes BX, que é menos 4. Então aqui, cuidado aqui, é menos 4 aqui, desenhar, que é menos 4. Menos 4. Cuidado aqui, né? Menos 4. Então vai dar 2 vezes menos 2, menos... Então dá menos 4, mais... Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então dá menos 4 menos 12, menos 16. Menos 16 na direção AZ. Né? Então, olhando ali, batendo com o resultado do octave. Também. Então, assim que você faz a multiplicação de dois vetores. Tá? Bateu menos. E para essa continha aqui, e se eles estão no mesmo plano, basta fazer o módulo de um vezes o módulo de outro vezes o seno entre eles. Tá? Então, é isso. Acho que deu para explicar bastante coisa sobre produto vetorial. Vamos fazer um último aqui, ó. Se aqui se tem dois vetores, né? Faltou mais um aqui, para fechar, que a gente não fez. Então, tem dois vetores. Um vetor, vamos lá desenhar aqui. Tem um vetor A na direção X, né? Com um vetor B. Tem um vetor B aqui na direção, um vetor B, né? Aqui tem 30 graus. Como que você vai fazer? X. Então o que vai acontecer? A projeção, como o que importa é a projeção, o vetor B pode ser escrito como o quê? O vetor B, por estar inclinado aqui, ele é formado por uma componente na direção X e uma componente na direção, por exemplo, na direção Y. Na direção Y. E quando você vai multiplicar o vetor B pelo vetor A componente do X do B é jogada fora. Então você vai fazer o que na verdade? Quando você vai fazer o vetor A, produto vetorial, o vetor B, o vetor A, o vetor A está aqui. O que importa? O que importa é a componente perpendicular do vetor B ao vetor A.
qual parte do vetor B é perpendicular ao A? Então você vai fazer a projeção a projeção. Então aqui o vetor B está aqui. Ele é formado por uma parte na direção X e uma parte na Y. Se aqui tem 30 graus, a parte que nós estamos preocupados é essa aqui, que vale quanto? B cateto oposto sobre hipotenusa, seno de 30 graus. Então eu estou preocupado, na verdade, em multiplicar esse vetor com esse, e não obrigatoriamente esse vetor com esse inteiro, o A com B. A parte de B que eu estou interessado para fazer produto vetorial com A é somente essa. Por isso que o A, produto de A vetorial B, é o que? É módulo de A multiplicado pelo módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles. Seno de 30 graus. Porque o que importa é a parte perpendicular ao vetor A. Tá bom? Então, isso aqui vai dar um AB seno de 30 graus. Se A vale 1, por exemplo, se aqui vale 1 e B vale 2, vai ser, por exemplo, 1 vezes 2. Se módulo de 1, se módulo de A igual a 1, se módulo de B, por definição, é 2, e o ângulo entre eles é 30, então vai dar o que? Módulo de 1 vezes módulo de 2 vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1/2. Então vai dar 1. Tá bom? Lembrando que o produto vetorial entre dois vetores é também um vetor. Então, o vetor A, né? Produto vetorial B vai dar A vezes B vezes o seno entre o ângulo, vezes o seno do ângulo entre A e B, e usando a regra da mão direita, né? A normal, na direção de A normal, tá bom? Na direção de A normal. Então, como foi? Aqui é módulo de A, módulo de B, né? Aqui é A, produto vetorial B, usando a regra da mão direita. Começa com os dedos esticados aqui, mão direita, dedão, unha está aqui para baixo, aqui é a linha da vida. Os dedos vão se dobrar em direção a B e o dedão vai indicar qual o sentido do vetor. Então vai sair, né? A vetorial B vai sair do monitor aqui, tá? Então é isso, espero ter ajudado com produto vetorial e explicado um conceito, né? Por que que o produto vetorial pode ser obtido através do determinante. Aqui acho que eu consegui explicar algo que, apesar de simples, a gente acaba não percebendo sempre. Então é isso, muito obrigado.